mais dificuldade que homem. Por isso que homem é mais duro, né? Porque eles são mais fortes, a musculatura é mais tensa. Então, uma pessoa bem magrinha, assim, bem fininha, sabe? Ela, claro que ela vai ser mais alongada, mas aí tem que cuidar, porque aí vai alongar e não vai ter força para segurar, aí exagera nas articulações, aí machuca. A Catarine pode falar isso melhor do que eu, que é educadora física, né? Catarina, a gente tem que ter esse equilíbrio entre força e flexibilidade, né? Para tudo, acho que ela não estava me ouvindo ainda, para tudo andar bem. Bom, vou tentar ser assim mais rápida. Hoje o assunto é bem gostoso, até porque a Sabrina quer sair meio-dia e vamos ver se a gente consegue ver. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? O início, gurias, a nossa prática é meio travada, né? Hoje eu ainda caí bem no relaxamento, ainda bem que foi no relaxamento, não foi no meio da aula, né? Deu um pane aqui, acho que deu uma piscada de luz, sabe? E aí a internet caiu o Zoom, caiu tudo, caiu o ventilador, e aí voltou. Mas o que que acontece? O relaxamento você tem que trazer a pessoa de volta, né? Vocês acabaram voltando sozinho, mas a gente vai estudar isso também. Relaxamento é uma etapa que a gente estuda no yoga, assim, a maneira de fazer direitinho, e depois cada uma segue o seu estilo de relaxamento. Mas o início da prática física, principalmente online, assim, ela é um pouco travada, sabe? Eu fico tentando me esforçar para mostrar para vocês e tal, para conseguir. Depois que a gente já tiver um pouco mais de conhecimento dos exercícios básicos, a coisa tende a ser mais fluida. A gente vai fluir mais, e cada uma vai indo no seu ritmo, a gente vai fluindo entre um exercício e outro, né? Esse início de aula foi bem o que eu gravei, aquele iniciozinho, naquele videozinho ali, soltar o corpo, bem simplesinho. Vocês vão ter na apostila, só que essa minha apostila aqui é uma apostila antiga, eu não vou saber dizer a página certa agora, eu fechei o arquivo. Vocês têm, classicamente, talvez a Caterine até saiba, a gente tem uma parte aqui na apostila que se chama Pavana Muttasana. Está na página 74, na minha apostila antiga, deve ser ali pela 76 ou 72, ela deu uma alterada nas páginas. Esse Pavana Muttasana é uma maneira clássica de soltar o corpo no início da prática, ó. Então, tu gira os pulsos, gira os pés, mexe os joelhos. Então, é uma maneira bem, quem dá aula de yoga bem clássico vai usar, ó, gira a cabeça, faz mais ou menos aqueles exercícios que a gente fez. Tem 3 séries de Pavana Muttasana, a gente vai ver só uma, na verdade. As outras são mais específicas. Não sei se tu conhece bem essas séries, Catarina, do Pavana, conhece? Sim. Uhum. Tu usa na aula, né? Sim. Então, tu pode até ensinar pra gente, porque eu não uso na minha prática de yoga. Eu botei no curso só porque tem que ter, né? Mas eu, na verdade, não sou muito adepta. E tem mais de uma série, né? São 3 básicas, né? Eu faço uma Tu só. fa- Tá. Então, tu faz aquela dos pulsos, nananã, né? Tá. Sim. Tem mais uma que acho que é digestória, que é a segunda. Tem aqui, na apostila. E a terceira, eu não me lembro para que é. Mas, enfim, normalmente a gente começa a prática de yoga soltando o corpo, mas isso não é obrigatório. Pode começar direto nos asanas, direto num exercício de respiração e tal. Bom, vou compartilhar aqui, gurias. O iniciozinho dessa apresentação aqui a gente já falou, mas eu queria ir para uma parte muito legal, até porque segunda-feira eu queria que a gente fizesse exercício respiratório e um pouquinho de meditação, começar a semana assim mais zen. Como a gente já tem aquela aulinha de soltar o corpo gravado, eu devo gravar mais uma já semana que vem, vocês já têm alguma coisa para fazer com o corpo. Então, eu queria começar a entrar mais firme nos exercícios respiratórios, depois a gente faz tudo ao mesmo tempo. E aí, para exercício respiratório, é legal saber o que a gente está fazendo. O yoga mexe muito a questão de energia. Desculpa.
Aqui no Rio a gente tem que dormir com o ar-condicionado ligado toda noite, gurias, aí a minha alergia ataca. Isso aqui vocês já sabem, né? Uma coisa que eu não disse ainda, e nem na propaganda do curso eu coloco, que é, eu coloco assim, formação em yoga, mas a gente está fazendo um yoga específico, que é o Hatha Yoga. Eu não coloco isso lá na propaganda para não dar muita confusão, porque existe Kundalini Yoga, existe Raja Yoga, existe Jnana Yoga, tem na apostila isso também, é bem simples. Então, existe o yoga do conhecimento, quem só lê escrituras antigas, textos sagrados. Existe o yoga específico mais para energia, para Kundalini. Ele é um Hatha Yoga, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele visa mais essa questão da Kundalini. O pessoal usa um turbantezinho na cabeça. Tem exercícios respiratórios diferentes do Hatha Yoga específico para algumas coisas, para depressão, para psique, para ter mais intuição. É bem legal. A gente vai ver um pouco disso também mais adiante. A gente vai começar com os exercícios de Hatha Yoga. Todo yoga que mexe corpo, mexe respiração, relaxamento, é Hatha Yoga, mesmo que seja chamado Power Yoga, Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, está mexendo o corpo, está fazendo respiração, está relaxando, está meditando, é Hatha Yoga, está usando o corpo como ferramenta, tá? Então, aqui eu botei basicamente crias, ali o cara, essa foto é bem bizarra, eu gosto de chocar às vezes assim, ele está colocando um barbante pelo nariz e tirando pela boca. O Hatha Yoga, ele tem 6 atividades de purificação. E essa aula eu não vou dar, que é enfiar o barbante pelo nariz e tirar pela boca, a gente não vai fazer. Tem coisa bem pior. Mas existe aquilo que vocês conhecem, hoje está super na moda, todo mundo usa, né? Que é o tal do Lota, ou Lota, que é aquela jarrinha que a gente encaixa aqui na narina, a água entra por um lado, o soro fisiológico, e sai pela outra narina. A Sabrina saca muito disso, porque isso faz bem parte do Ayurveda, né? Os kriyas. No yoga a gente tem 6 kriyas, basicamente. Depois a gente vai ver isso. É bom, né, Sabrina? O que eu faço faz parte do Dinacharya, que é o Nasya, com óleo de gergelim no nariz. Olha, ele é maravilhoso. Sensacional, né? Tu pode ensinar pra gente depois, porque eu só sei esse do soro fisiológico, que é o que a gente aprende no Hatha Yoga. Ah, Bom, eu ensino bem. Ele dizem que ele previne envelhecimento e os cabelos brancos. isso é real, sabe? Tem o pessoal, não sei se tu conhece ali em Porto Alegre do... Ah, eu acho que é... Puxa vida, como é o nome? É ali perto do gasômetro. É uma das casas mais antigas de Ayurveda que tem em Porto Alegre, assim, de escola e também da curso. Eu fiz um cursinho lá, bem curtinho, de final de semana. Não é Premaon, é uma coisa assim. Eu vou Premaon, Isso, acho que é isso aí. Ali né? perto do gasômetro, ali naquela rua que desce, assim. Agora tá só online. Ah, agora está só online, né? A pandemia foi difícil para todo mundo, né? Bom, mas o que eu queria dizer é que tu chega lá, aquelas mulheres parecem todas que têm 15 anos menos do que a idade delas, né? O Ayurveda rejuvenesce muito esse uso do ghee, esse uso dos óleos, né? É fantástico. Depois tu pode dar umas dicas para gente. Bom, voltando aqui para o Hatha Yoga. Então, a gente usa mantras, né? Que nem eu estava mostrando no Japamala, a gente usa meditação, mantra pode ser uma meditação também, e aí a gente atinge a iluminação, que seria a gente estar livre da roda de samsara. Esse aqui está bem pequenininho, depois, se vocês quiserem, a gente tem um dia que a gente estuda só roda de samsara. É bem legal. O budismo estuda muito a roda de samsara, mas a imagem da roda de samsara ela é indiana, esse conhecimento nasce na Índia. Depois, outras filosofias, outras religiões, o yoga não é religião, né? Pegou a roda de Sansara como explicação. É bem legal, é uma maneira bem legal de ver a existência humana.
Então, o yoga levaria para a liberdade disso. Isso a gente já falou. Bom, entrando no nosso Hatha Yoga, isso é importante saber, que a gente vai começar a fazer exercício respiratório que trabalha muito energia. O significado de Hatha. Hatha é o equilíbrio da energia, uma energia mais extrovertida, que seria o Ra, a energia do Sol, e o equilíbrio de uma energia mais introspectiva, que seria a Lua, seria o Tá. Então, Ra é Sol, Tá é Lua. Ra não é Sol, tá, guria? Sol é Surya em sânscrito, mas a gente separa mais ou menos assim. Ra, Sol, Tá, Lua. Tá também não é Lua, é Chandra, Lua em sânscrito, tá? Aí aqui eu até fiz o paralelo com Yin e Yang, da medicina chinesa. Não é muito legal a gente fazer esse paralelo, porque a gente acaba entrando numa outra coisa que é a visão chinesa da energia, que tá tudo certo. O nome certo é Pingala, que são os nomes dos canais de energia. Então, o lado direito do nosso corpo é o lado que circula mais essa energia Pingala, a nossa narina direita, que a gente mexe, a gente obstrui, lembra quando faz exercício? A narina direita, ela está conectada com o lado esquerdo do cérebro, e a narina esquerda com o lado direito do cérebro. Então, a gente tem essa energia mais extrovertida, mais introvertida. O Hatha Yoga é o equilíbrio do Sol e da Lua. Aí, o que acontece? Na verdade, essa divisão de uma energia mais extrovertida e uma energia mais introspectiva não existe. Isso é a chamada dualidade. Na verdade, o que o Hatha Yoga quer, depois eu volto para esse slide aqui. O que o Hatha Yoga quer é que a energia circule nesse canal central, onde estão essas bolinhas aqui representando alguns chakras. Para a gente, eu acho que está todos os chakras aqui, eu acho que está faltando um. Depois eu olho direitinho. Mas essa imagem mostra ali, não muito clara, mas tem na apostila também, os canais de energia. Quando a energia se equilibra, essa energia introspectiva e essa energia extrovertida, ela entra no canal central, que a gente tem, que segue da base do períneo até o topo da cabeça, seguindo a nossa coluna. Existem muitos níveis de canais de energia, tá, gurias? A gente vai ver alguns. Depois eu até estou bolando um curso agora que eu vou falar sobre um dos níveis dos canais de energia que circula a nossa psique. É um curso de final de semana, assim, curtinho, né? Que é onde a gente bota as agulhas da acupuntura, mas não existe só esses canais de energia. Na verdade, a gente é energia pura, mas existem níveis de canais de energia. Esses 2, 3 canais, que é o canal principal, o canal lateral, que nasce do lado direito do chakra básico e sobe serpenteando pela coluna e chega até aqui, o ponto entre as sobrancelhas, ele não chega até o alto da cabeça, ele chega até aqui no ponto entre as sobrancelhas. Os 2 canais laterais, eles vêm circundando, assim como uma cobra, e chegam no ponto entre as sobrancelhas, e aqui eles se unem já só no principal. Essa dualidade não deveria existir, a gente deveria estar sempre em equilíbrio, a energia deveria estar sempre circulando mais no canal central. Até na apostila, acho que está escrito, a gente pode perceber pela nossa narina, qual é a narina. Por exemplo, agora a gente fez yoga, né? Eu acho que a minha narina direita, ela está um pouquinho mais forte, a circulação do ar. Então, isso significa que a tua energia está um pouquinho, por exemplo, a minha, né? Está um pouquinho mais em píngala. Claro, eu estou aqui num movimento ativo, né, gurias? Eu estou falando. Então, quando a gente está em atividade, é lógico que a energia vai estar mais em píngala. Mas, mesmo assim, ainda tem o ar na narina esquerda, ainda está equilibrado. A gente consegue ver pelas narinas, por isso que a gente mexe tanto as narinas, né? São momentos que a gente está mais introspectivo, trabalhos mais intelectuais, mais quieto, a energia vai estar mais em ida. Momentos
que a gente está mais extrovertido, no caso agora se mexendo, eu falando, a energia está mais em píngalo. O que a gente faz com yoga é sempre fazer com que essa energia circule mais no canal central. Porque, assim, nem muito tartaruga escondido dentro da carapaça, nem muito introspectivo a gente quer ficar, e nem excitado demais a gente quer ficar. A gente sempre procura o equilíbrio. Essa divisão da energia, ela é uma dualidade. A gente deveria estar sempre com a energia centrada. Por isso, o sentar com a coluna reta, aquela coisa que o pessoal fala, imagina como se um fio nascesse na base da tua coluna, no teu períneo, se estendesse pelo teu corpo até o alto da tua cabeça e saísse aqui por cima. Isso, na verdade, ele está falando do canal de energia central, onde a energia entra e sobe, ela sempre vai subir. Ela pode descer, mas aí você está doente, você está com escape de energia, ela pode escapar pelo chakra básico. Tudo bem até agora? Exercício respiratório. Os asanas, eles também mexem muito os canais de energia. E se tu te concentrar na respiração ou no teu corpo, sempre que tu está concentrado, a energia está mais no canal central, tá? Não concentrado mal-humorado, né? Mas ela sempre vai estar mais no canal central. A ideia sempre vai ser essa. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para trás, peraí que eu me confundo por causa da TV aqui, eu vejo dois mouses. Peraí. Aqui, chakra, todo mundo sabe que chakra é roda, né? A tradução. A maneira certa de falar é chakra, tá? Não é chakra, é cha, porque esse cha é assim que se fala em sânscrito, é chakra. O chakra, ele não é uma... Aqui até eu botei uma imagem, essa mandala que a gente vê muito representada, ela não é assim, ó, gurias. Ela é assim. O chakra é uma região do corpo aqui, ó. É uma região do teu corpo energético. Ela é assim, ó. Então, por exemplo, o chakra da garganta, ele tá pegando aqui, ó. Essa minha região. O chakra do meu peito, ó, ele pega aqui. Então, a mandala, na verdade, ela tá assim, ó. Uma sobre a outra. A energia vai ficando um pouco mais sutil conforme vai subindo. Aqui eu tenho o chakra Agnya, né? Da sobrancelha aqui, entre as sobrancelhas, o terceiro olho. Essa é a região do chakra. Então, a mandala tá assim, ó. E aqui tem o último chakra, né? O Sahasrara. Para o yoga, a gente tem uma energia, que aí é esse PowerPoint aqui, essa lâmina, que é chamada Kundalini. Para o yoga, a energia da vida está na base da nossa coluna, na base do períneo, tanto para o homem quanto para a mulher. Por isso que a gente faz muita contração dos esfíncteres, para estimular essa energia. Eles dizem, os professores, que a gente é a representação do universo, tanto na questão dos elementos e tanto na questão energética. E que o potencial de energia que a gente não consegue mensurar. É uma energia que é diferente de uma energia de uma alimentação. A energia da vida, é a energia que faz com que as coisas aconteçam. Para o yoga, essa energia está no chakra básico. Ela se chama Kundalini, ou Kundalini. Aí depende como tu quer dizer. Até o que está escrito aqui eu não curto muito, viu? Depois ontem eu estava olhando esse PowerPoint. É um fenômeno bioelétrico. Pode ser também. A gente é todo elétrico, né? Por isso que a gente bota marca-passo no coração. A gente é impulso elétrico. Nosso sistema nervoso, as nossas sinapses são todas assim, né? Mas basicamente a energia da vida, que é essa que a gente joga para cima com o yoga, e ela sempre circula no canal central, o que a gente quer que venha até aqui em cima, no topo da cabeça, ela é chamada de Kundalini, que vai dar um maior bem-estar. Vocês vão começar a ter sensações, é bem comum isso, não é nada demais, não é nenhum efeito paranormal, mas um certo bem-estar, às vezes uma sensação até de prazer, de uma certa alegria sem motivo. Isso são os efeitos da energia circulando no canal central.
tu tem que ir desobstruindo os canais, né, do corpo. É normal, a gente vive numa sociedade super difícil, é normal que a gente tenha pontos de tensão. Todo ponto de tensão é uma estagnação de energia, toda dor é uma estagnação ou uma falta de energia para o yoga. Então, assim, a gente sempre quer que essa circulação de energia seja o mais ampla possível, e que os canais. Aí entende assim, ó. Quando eu falo canal, é só uma nomenclatura, não é que seja um tubo, tá? É um caminho. A maneira certa de falar seria um caminho que a energia segue, tá? Não é exatamente que tem ali como uma veia, assim, não. É um caminho que a energia segue. Então, os caminhos da energia, que são muitos, que eles estejam sempre todos livres e que a energia consiga permear todo o corpo. Tudo bem até aí? Pergunta, certo? Essa parte é fácil, né? Não é nada demais. Quando a gente faz pranayama, aqui eu botei só umas imagenzinhas, ó, porque a Kundalini, ela é muito representada por uma serpente, uma cobra enrolada, tá? E aí, quando a Kundalini ainda não está desperta, você não está fazendo nenhuma prática, nenhuma terapia de Ayurveda, ou porque não é só isso, não é do yoga, né? Então, assim, daqui a pouco a pessoa faz Tai Chi Chuan, faz meditação, sei lá, taoísta, enfim, faz outras práticas. A Kundalini, ela é sempre representada por uma cobra, se você não estiver fazendo, uma cobra que morde o rabo. Então, a energia da vida, ela está lá embaixo, ela está no chakra básico, ela existe, mas você ainda não abriu a cabeça dela e virou para cima para que ela comece a subir. Então, é sempre representado assim, ela sempre vai subir, chegar no chakra da cabeça, o chakra de 1000 pétalas. A gente depois vai estudar chakras, tá? Direitinho, estou falando assim só por alto. E te trazer uma consciência maior. Esse aqui, depois, quando a gente for ver chakras, aí fica direitinho explicado. Essa é a representação do chakra básico, da base da coluna. Ele é de cor vermelha, é ligado ao elemento terra, e todo chakra tem um mantra, né? Então, a gente tem Lam, Van, Gram, Yam, Han, Om. Então, por exemplo, Lam é o mantra do chakra básico. A gente chama de Bidya mantra. Bidya é semente. Então, é o que faria estimular o chakra. Por exemplo, o mantra do chakra da garganta é Ram, Ram. Se alguém está com problema de tireoide, vai fazer Ram, Ram, Ram. O mantra do chakra do coração é Yam, Yam. Então, a gente tem Lam, Vam, abaixo do umbigo. Lam, Vam, Ram, no meio do abdômen. Yam, Ram, Om. O chakra entre as sobrancelhas é Om. O chakra do topo da cabeça não tem som que a gente consiga manifestar. Aí, aqui, para a gente finalizar essa parte. A gente tem um nome para o canal central, que é Sushumna ou Sushumna. Eu digo errado, tá, gurias? Eu digo Sushumna, mas o certo é dizer Sushumna. Mas eu acho tão engraçado esse Sushumna que eu acabo dizendo Sushumna. Ele é normalmente de cor azul, tá? E é por onde acende a energia que a gente falou. A gente tem do lado esquerdo Ida, que é essa energia mais introspectiva. Na verdade, ele vem serpenteando, tá? Ele nasce no lado esquerdo do chakra básico e termina na narina esquerda. Na verdade, ele termina aqui entre as sobrancelhas, mas a gente trabalha bastante ele mexendo as narinas e a respiração. Ele normalmente é de cor branca, trabalha essa energia mais introspectiva. Junto com a energia, a gente tem sempre um veneno da mente que anda nesse canal, que é o que mais faz obstruir o canal. Na energia introspectiva é o apego. O apego é o que obstrui o canal de ida, que seria o canal de yin, né, para a medicina chinesa. Pingala, que vem e nasce do lado direito, que é a energia mais extrovertida e termina na narina direita, é o canal que tem o veneno da raiva. Então,
o que obstrui mais esses dois canais, claro que isso se amplia, né? Eu estou usando só duas palavras, né? Tem muito mais coisa, mas enfim, a gente tem que pensar. Quando a gente está fazendo exercício respiratório, pranayama, basicamente a gente está começando a limpar os nossos caminhos de energia. Então, ele vai trabalhar muito essa tua questão de apego e muito essa questão de raiva. Pingala, raiva, Ida, apego. Ao mesmo tempo, Ida é maravilhoso, que é uma energia introspectiva que te ajuda muito em concentração. E Pingala é essa energia que te bota a fazer as coisas, né? Também é maravilhosa. A gente tem isso, eu falei na aula de noite, né? Eu acho que a Sabrina perguntou alguma coisa, eu acho, aí a gente falou rapidinho que a gente tem o que eles chamam de grantes. Eu falo os nomes sânscritos, mas não, vocês não precisam decorar isso, tá? Mas eu vou ter que usar os nomes em sânscritos. Granti pode ser traduzido como um selo, como uma chave, como um cadeado, como um bloqueio. A gente tem 3 bloqueios teoricamente naturais no canal principal que seguram essa energia da Kundalini lá embaixo. Eles dizem que muitas pessoas que são hoje loucas, com a psique alterada, na verdade, às vezes tiveram essa Kundalini, essa subida de energia, que é como a sensação de algumas pessoas é como se tu sentasse num holofote, sabe? É um jato de luz que vem por dentro, assim, e te invade. Algumas pessoas têm isso de uma maneira descontrolada, não fazendo yoga, acontece alguma outra coisa, ou ela já tem facilidade, ou desbloqueia esse selo, isso que segura a energia de uma maneira que o nosso corpo energético, mental, psíquico, consegue lidar com isso bem, e aquilo libera, e a pessoa às vezes não consegue depois organizar mais a psique. Isso é bem sério, sabe, gurias? Isso realmente acontece, às vezes as pessoas piram, por isso tem bons professores de yoga que não ensinam exercício respiratório, porque exercício respiratório está mexendo direto na energia. Eles consideram que, como todo mundo aqui no Ocidente, principalmente no Ocidente, né, tem uma alimentação e uma psique muito complicada, e a alimentação, então, né, nem se fala, a gente come um monte de porcaria e parará, a gente tem os canais de energia muito obstruídos. Quando tu faz exercício respiratório de uma maneira desorientada, normalmente a maneira desorientada é tu exagerar na quantidade de exercício respiratório, é como se tu pegasse um cano entupido e ficasse forçando para isso desentupir. Isso vai machucar, isso vai lesar o teu caminho da energia. E às vezes, quando arromba, zoom. Por exemplo, faz muito bástrica, que é aquele exercício com o abdômen em folha. A gente vai fazer segunda-feira. Começa a ter muita rinite. Na verdade, a gente tem um número, a gente vai aos pouquinhos aumentando a potência do exercício, o tempo que faz, a quantidade, a velocidade. Aí a pessoa está de férias, eu estou falando isso porque é uma experiência pessoal minha, viu? Eu já fiz essa bobagem aí. Aí estou eu lá de férias, resolvo fazer um monte de exercício respiratório durante as férias. Eu não sou uma pessoa de ter rinite, eu tenho aqui no Rio por causa do ar-condicionado, por causa da poeira da reforma do apartamento. Mas eu não sou uma pessoa de ter rinite, mesmo aí em Porto Alegre. Eu comecei a ter uma rinite, eu comecei a ter falta de ar. O que eu estava fazendo? Eu exagerei na quantidade, então eu estava querendo desobstruir os meus canais de energia de uma maneira muito rápida, e a coisa tem que ser paulatina. O que acontece? Uma coisa é tu varrer devagarinho, outra coisa é tu varrer rápido, aquela poeira, aquela sujeira toda levanta e faz um fuzuê na casa, né? E foi, no caso, o que eu fiz. Não, diminuir a velocidade, a coisa vai naturalmente desobstruindo, e tu vai aumentando o teu exercício respiratório aos poucos. Então,
ninguém pira, né? Com aula de yoga, ninguém pira, mas tem professores que não dão pranayama para os ocidentais. Eu não sou adepta a isso, eu acho que a gente devagarinho pode ir fazendo. O exercício respiratório, para quem tem dificuldade em meditar, em aquietar a mente, ele é sensacional. Carla, eu não consigo sentar para meditar, me dá 2, 3 minutos, eu já quero sair correndo, coisa horrorosa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Uma respiração alternada, devagarinho, depois faz com um mudrazinho assim e tal, com um ritmo, tu bem concentrado, já é uma boa meditação, já é um início de uma boa meditação, além de estar trabalhando a energia. Aí lembrem disso, eu vou dizer muito isso quando a gente estiver fazendo exercício respiratório. Toda vez, lembra quando a gente começou, acho que foi sábado passado, eu disse assim, ó, ou foi durante a semana, eu não lembro. A gente tem 4 etapas da nossa respiração para o yoga. Enche os pulmões de ar, retém os pulmões cheios de ar, então retém a respiração, esvazia os pulmões e solta o ar. Quando a gente está com os pulmões cheios de ar ou com os pulmões vazios, a energia naturalmente entra no canal central. Então, essas paradas na respiração, depois vocês vão perceber que vocês vão acostumar a respirar. Eu respiro assim, às vezes, até eu fico achando, nossa, eu sou muito louca mesmo. Tu inspira, segura um pouco assim, mas é natural, sabe? Tu dá uma paradinha, aí tu solta o ar, fica um pouquinho sem ar. Sempre quando tem a parada da respiração, a energia entra no canal central. Então, quando a gente faz exercício respiratório e para, agora retém com o pulmão cheio, a energia entra no canal central. Agora retém com o pulmão vazio, a energia entra no canal central. Então, uma maneira fácil de trabalhar a energia é com exercício respiratório. Então, as paradas são muito importantes. Voltando aqui para os grantes, esses selos que bloqueiam. A gente tem o primeiro bloqueio da energia, entre aspas, naturalmente, está situado na base da coluna, no chakra básico. É produzido pelo apego aos prazeres físicos e ao mundo material. Aí, como a gente estava falando na quinta-feira de noite, isso não significa que você vai abandonar os prazeres da vida, muito pelo contrário. Você vai ter muito mais prazeres, porque você vai começar a cada vez mais e mais e mais, se você, acho que vocês já fazem isso, mas mais e mais, a saborear um bom café, um bom cappuccino, uma boa conversa, tu está com a mente mais calma um pouco, tu está mais presente. Então, todos os sabores, tudo que acontece, fica ampliado, né? Porque a gente está um pouco mais calmo. Então, não é abandonar os prazeres, mas o problema é o apego nos prazeres, né? Então, viver para os prazeres hedônicos, viver só para ter prazer, isso vai bloquear a energia lá embaixo. Aproveitar os prazeres é outra coisa. Aproveitar os prazeres é sabedoria, né? Mas não se apegar. Então, pessoas muito materiais e muito apegadas ao prazer, que vivem a vida só para isso, a Kundalini não vai subir. O segundo grande, o segundo bloqueio que tem é aqui na altura do coração. Está situado no centro do peito, né? Relaciona-se ao apego a pessoas e coisas. Então, que é muito que anda em ida, né? Que é muito que anda nessa energia mais introspectiva. Então, o apego é um dos grandes bloqueios da energia. Não é que tu não vai amar, né? Aquela história toda a gente falou quinta-feira de noite. Não é que a gente não vai amar, muito pelo contrário, vai amar muito mais. Mas o apego a pessoas e coisas, não entender a impermanência da vida, que era porque eu ia continuar o relaxamento se eu não tivesse caído do Zoom, né? Então, perceber que as coisas surgem, a gente vive, os pensamentos surgem na mente, a gente segue ou não, mas tudo é impermanente. Nada, nada, nada é permanente.
Por mais doloroso que isso às vezes seja, né? Porque a gente está falando de pessoas que a gente ama, de coisas que a gente gosta, mas ir pelo menos trazendo essa ideia e aceitando um pouco isso, assim, antes que aconteça uma tragédia, já começa a abrir um pouco mais o chakra do coração, e a energia começa a circular mais. O terceiro bloqueio é o aqui, no meio da testa, a Agnya Chakra, que é o apego ao eu, né? Aqui eu até botei o apego aos poderes psíquicos, né? É porque o yoga, via de regra, gurias, vai deixar. Na quinta-feira, alguém até perguntou sobre a intuição. Não me lembro quem foi. Acho que foi a Juliana, né? Ah, intuição, sim. Aí a gente falou, né, dos tipos de intuição e tal. Sim, a gente fica mais intuitiva porque a mente está um pouco mais calma, né, depois de uma prática de yoga. Então, tu começa a ter insights, tu começa a ter intuições, isso pode vir a despertar quem tem a facilidade, pode vir a ter poderes psíquicos, os chamados siddhis, e isso também gera apego, mas principalmente aquela questão do eu, sabe? De tu não entender que para o yoga é muito claro isso, nós não somos um eu, nós somos uma grande manifestação. Acho que a gente já falou isso, mas só para fechar a explicação, né? Então, tem, por exemplo, eu tenho o eu Carla, mãe, o eu namorada, o eu professora de yoga, o eu filha, o eu, que mais? O que mais que eu faço? Sei lá, o eu cozinheira. Então, assim, aqui já tenho 5 eus, né? Eu tenho o eu agora gaúcha, aqui no Rio sou gaúcha, né? Então, a gente vai criando vários aspectos, né? E vai se manifestando como pode, como consegue. Então, tu não fecha um eu, assim, não é uma coisa, um bloco, uma caixa. Eu. A gente é uma manifestação ampla. Se no Rio eu tenho que parar de falar muito capaz, tipo, o que que eu disse ontem? Arriar, arriar. O Daniel não sabia o que era arriar. Eu disse assim para ele: tu tá te arriando em mim? E eu já disse, já sabendo que ele não ia entender, né? E ele disse: o quê que eu tô fazendo? Eu disse: tu tá te arriando em mim. Eu tive que explicar, eu nem sei se é isso mesmo, o verbo arriar. Arriar as calças. Tu tá com as calças arriadas, tu tá com as calças, tá te deitando em mim. Então é isso, é uma manifestação ampla, não tem assim um eu, Carla, eu, gaúcha. Eu já nem falo algumas coisas, eu seguro muito o tri, eu já substituí o tri sobre o super, né? Então, super legal, tri, legal, né? Para não ficar muito esquisita. Então, assim, aberto, né? Essa é a ideia, assim, que a gente não fixe um eu. Toda vez que fixa e segura para o yoga, toda vez que tu tranca alguma coisa, ali vai dar problema. Normalmente o que dá problema é o eu, gurias. Normalmente é o eu que dá problema. Se tu esquecer um pouco o teu eu, aquilo flui um pouco melhor. Normalmente é o eu quero isso, eu preciso disso, eu não vivo sem isso. Aí tu olha quem é aquele eu, né? Aí já é um papo mais psicológico. Eu não sou psicóloga, mas normalmente o yoga fala de maneira mais seca, assim, mas ele sempre fala isso. O problema é o eu, é o ego, né? Sempre é isso que eles chamam de arrancar. É sempre ele que vai dar a encrenca no negócio. Tudo bem, gurias? Tudo certo sobre energia, canais de energia, dúvidas, perguntas? Muito louco? Dá para acreditar? Tudo mentira? Tudo certo? Então Sim. é isso. Diga, diga. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Escutei uma voz? Então era isso assim que eu queria começar a conversar para a gente entender um pouco o que a gente faz quando faz exercício respiratório, que a gente vai começar a fazer, né? Mais, né? Que a gente fez bem um pouquinho na segunda-feira. Aí eu sugeri aquela página, eu acho que a Mariúcha já leu até, né? Sobre prana. Eu queria falar de prana no próximo sábado, sabe? Prana é uma explicação assim
muito, muito, muito linda do que é prana. Junto um pouco com essa questão, a gente já falou de canais de energia, mas o prana basicamente é a energia inteligente, onde tem vida, tem prana. E o yoga é uma das técnicas que trabalha muito essa questão de absorção de mais prana e manutenção do teu próprio prana. Mas aí eu queria falar com calma. No yoga a gente fala que existe uma quantidade de energia. O yoga tem uma frase que é bem bonita. Quando a gente nasce, a gente ganha uma quantidade de respirações. Então, tu tem lá, sei lá quantos trilhões de respirações, esse é o tempo da tua vida. Então, respirar mais devagar vai te dar uma vida mais longa. Para o yoga é assim. Então, para o yoga, a gente tem uma quantidade de energia, um número de respirações, vamos dizer, que a gente ganha, que é a energia que sustenta a nossa vida. Nessa energia básica, a gente não consegue mexer muito nela. Agora, a gente consegue, como num carro, controlar o quanto tu gasta do teu combustível para essa vida. Se tu vai andar sempre muito acelerado, como tu vai te organizar na tua vida para gastar essa quantidade de energia. E também como a gente consegue manter com essa energia de alimento, de respiração, de água. E para o yoga a gente tem assim, captação de energia por alimentação, por respiração e por contato, por trocas, por conversas, por relacionamento. É um trio. É super importante os relacionamentos, é uma troca importante de energia. Com essa captação de energia, organizando ela, cada vez mais a gente gasta menos da energia que a gente tem para essa vida. Isso vai te dar uma vida mais longa, porque o yoga, ele não quer que tu tenha uma vida mais longa para tu ter mais tempo de vida. Não é só para isso. É porque ele sabe que o caminho do autoconhecimento é um caminho que demora um pouco. Então, tu tem que ter tempo de vida e tu tem que ter saúde, porque doente é muito difícil praticar, mesmo que seja uma meditação. Tu tem que ser já um grande praticante para conseguir atravessar um tempo de doença difícil, principalmente o final da vida com morte, de maneira tranquila e ainda fazendo exercícios de meditação e mantras e barará. Então, assim, ele tenta te dar uma qualidade, mais saúde, mais tempo de vida para que tu possa aproveitar. Os professores sempre, eu não sei se eu já falei isso, estou me repetindo, acho que não. Os professores, para a gente finalizar, os professores dizem que uma vida humana é uma coisa muito preciosa e uma vida, acho que eu já falei isso, e uma vida humana que tu tenha contato com esse tipo de sabedoria, que pode ser, enfim, pode ser um tai chi chuan, uma arte marcial, ou enfim, não me ocorre mais nada agora, qualquer outra linha espiritual aí que a pessoa siga. Se tu tem uma vida, que tu tem uma abertura para esse tipo de conhecimento que vai tornar a tua vida mais significativa, para as outras pessoas também, para ti, vai trazer uma amplitude de mente, de consciência, é uma vida extremamente rara e preciosa. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Não, esse tipo de conhecimento nem chama a atenção das pessoas. Os professores falam que normalmente vocês aqui já tiveram, provavelmente a gente já se encontrou em outras vidas, a gente já teve contato com tudo isso várias vezes, a gente já pratica isso várias vezes. Eles falam isso bem claro, assim, com certeza vocês estão aqui sentados aqui hoje porque vocês já fizeram isso. Isso é muito precioso, porque é um caminho de liberação do sofrimento, aquilo que a gente falou no sábado passado, né? Então, é uma super oportunidade. Então, o yoga quer que tu tenha uma vida boa, com qualidade, uma vida longa. Aproveita. Por quê? Se tu não conseguir te iluminar nessa vida, tu não sabe aonde o teu karma vai te jogar na próxima vida.
E aí tu não sabe se tu vai ter oportunidade. Eu um dia recebi um meme, até mandei para minha filha, muito horroroso, né? Mas era engraçado. Era uma criança berrando assim na maternidade. E aí estava escrito assim: quando você lembra apenas que você estava numa Ferrari a 200 quilômetros por hora em Dubai e nasce filho de adolescentes numa favela no Brasil. E aí a pessoa está assim: vai ter tempo de fazer yoga, vai só trabalhar e desviar de bala perdida, né? Então, é uma vida preciosa. E aí o yoga vai querer que tu aproveite o máximo possível. Perguntas, meninas? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então era isso para hoje. Sabrina tem compromisso, já está toda bonita. A gente ainda vai tomar banho depois, Sabrina. Não, não, não liga comigo, viu? Eu adoro pegar no pé dos outros, eu adoro me arriar. Vocês vão me entender. Eu adoro me arriar nos outros. Ai, ai. Então é isso, gurias. Vamos fazer o nosso mantra final, nossa dedicação. É sempre legal a gente, já que a gente está usando o tempo da nossa vida para esse tipo de estudo e prática, oferecer, né, esse tempo que a gente dedicou para as nossas aspirações mais profundas, né? Cada uma tem a sua. Então, palmas das mãos em frente ao peito. Feche um pouquinho os olhos. Dedica esse tempo de prática, de estudos, de conversas, para que as tuas aspirações mais profundas se realizem o mais rápido possível. Que isso seja de benefício para todos os seres, todas as pessoas que tenham contato com você. E que cada vez mais, cada uma de nós tenha uma vida extremamente significativa para você mesmo e para os outros. Vou fazer o Shantipati, o mantra pela paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigada, guria. Bom resto de fim, de aproveitem, descansem. Tudo bem? Qualquer coisa é só me chamar, viu? No WhatsApp. Então, até segunda. Beijo, beijo. Se cuidem aí. Beijo.